Olá pessoal, neste vídeo nós continuamos explorando os componentes de formulário, né? A gente vai continuar trabalhando aqui com a tag button. A gente vai conhecer um outro uso para a tag button, um uso mais funcional, que é realmente enviar os dados de um formulário para um lado servidor da aplicação, ok? Para isso eu vou aqui no nosso projeto HTML Form e vou criar um novo arquivo que vai ser o nosso exemplo 05.html. Bom, vou esconder aqui o Explorer e vou colar a nossa estrutura básica. Esse exemplo vai ser um pouco mais funcional. Eu vou dar um título aqui. Eu vou dar o título Pesquisa no Google. Então a ideia é nós criarmos um formulário para realizar a pesquisa no Google. Então vai ser um formulário mais funcional, ok? Para isso a gente vai usar um botão do tipo Submit, um botão que vai fazer o envio dos dados. Então um outro uso aí para a tag button. Só que para a gente fazer o envio dos dados aqui de um formulário para a página do Google, nós vamos precisar definir aqui alguns atributos na tag form, na tag que vai empacotar, englobar os campos do meu formulário, ok? Então, quais são esses atributos? Primeiro aqui o método. Eu defini como método get. E depois aqui o action, que seria o destino do meu formulário. Nesse caso vai ser a página do Google, então vou pôr aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, http://google.com/search. Então o que eu estou definindo aqui? Estou definindo que esse meu formulário ele vai usar o método get, que é um método que usa a URL para enviar dados, e os dados desse formulário vão ser enviados para a página do Google, a página de pesquisa do Google. A requisição desse formulário vai ser feita para a página de pesquisa do Google. Eu vou criar aqui um label, que eu vou colocar o conteúdo digite algo. E na frente, na sequência, eu vou criar aqui um input com name igual a que, já que eu vou mostrar o porquê desse que. E por fim, o botão pesquisar. E esse botão ele vai assumir um atributo type com valor diferente do que a gente vem usando. Vai ser um valor submit. O que significa esse valor submit? Significa que quando eu clicar no botão, ele vai submeter o meu formulário, ele vai fazer uma requisição com os dados presentes, né, com os campos presentes no meu formulário. Ok? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para a gente visualizar melhor. Então tem um formulário que ele vai enviar os dados para a página do Google, página de pesquisa do Google. Esse formulário tem um único campo que eu chamei de que. E esse formulário tem um botão do tipo Submit, que quando eu clicar no botão, ele vai submeter os dados desse formulário para a página do Google. No caso, é um único dado, né? Um único campo de texto que eu chamei de que. Por que eu chamei de que, pessoal? Porque o Google espera um parâmetro com o nome que é o parâmetro que ele vai usar para fazer a pesquisa. Vamos ver isso na prática? Eu vou lá na minha pastinha da minha Workspace, vou acessar aqui HTML Form, vou acessar o nosso exemplo 05. Cliquei mais de uma vez aqui, deixa eu fechar as anteriores. Vou dar um pouquinho de zoom, ok? E vou digitar algo. Por exemplo, vou digitar HTML. Clico no botão pesquisar. Olha que interessante. Ele já trouxe a página do Google, já filtrando os conteúdos de HTML. Ok? Então, nesse exemplo, nós temos um exemplo funcional de formulário, né? O campo que está nesse formulário, quando eu clico no botão, ele envia esse dado para a página do Google. Ok? Para o lado servidor da minha aplicação. Né? O lado servidor aqui da página do Google. Por que eu informei que, né, como sendo o nome aqui do meu campo, né, o name do meu campo? Porque quando nós fazemos uma pesquisa no Google, ele espera aqui, ó, se a gente clicar aqui na URL, nós vamos ver que tem um parâmetro que aqui na URL. Esse parâmetro que é o termo de pesquisa, ok? E aqui, como nós usamos o get, ó, ele informa esse parâmetro que na URL, né? O get ele usa a URL. Então, o Google ele espera um parâmetro que pela URL. Né? Então, por isso nós tivemos que dar o nome aqui para o campo, o nome que,
e tivemos que usar o método get para enviar esse Q na URL. E aí o Google então recebeu esse meu parâmetro Q na URL e filtrou usando esse parâmetro, né, o parâmetro HTML. Poderia usar aqui outra pesquisa, né, por exemplo, web. E aí clico em pesquisar e ele vai fazer o filtro para mim, ok? Então esse já é um exemplo mais funcional de uso de formulário, né? Um exemplo no qual nós temos um campo e estamos enviando o dado preenchido nesse campo para uma página, né? Uma página web, uma página de um servidor, no caso aqui, o servidor de pesquisa do Google, usando aqui o botão do tipo Submit. Então toda vez que eu clico no meu botão Submit, eu vou estar submetendo, fazendo uma requisição através desse formulário. Ok, pessoal? Bom, então esse era mais um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos. Até mais!